trazer mais uma palavra para você, dando continuidade do vídeo anterior que eu gravei, e o tema era Satanás, o pai da mentira. Não sejas enganado. Teve um resultado e está tendo um resultado muito bom. Por quê? Quando você prega a palavra verdadeira, você percebe que o mundo espiritual, ele é cutucado. Começa já a mexer no mundo espiritual. Por quê? Porque a palavra, ela é como espada de dois gumes. Ela penetra na alma do homem, que divide alma e espírito. Então, você vê o resultado, que é fabuloso. Inclusive, uma das pessoas que entrou no comentário bateu de frente comigo, me amaldiçoando e desejando tudo de mal para mim. Quem que é essa pessoa? Uma bruxa. Quem que se rebelou contra Deus? O diabo. Quem que não gosta dos servos de Deus? Os demônios. Eles não querem. Eles afrontam. Eles não suportam o poder da palavra de Deus. Aquele testemunho que eu dei a respeito do Pai de Santo é um testemunho forte. Por quê? Vou contar ele aqui agora para você entender. Eu era professor nessa época, professor de escola bíblica de novos convertidos. E tinha mais de 20 alunos aprendendo a doutrina e a palavra de Deus. E chegou esse casal. E esse casal começou a frequentar, vinha todos os cultos que tinha da escola bíblica, eles estavam lá. E até aí tudo certo, tudo bem. Aí chegou numa fase, depois de um ano, eu falei sobre o batismo nas águas, eles teve interesse de ser batizado nas águas, e foram batizados nas águas. E até aí tudo bem, tudo perfeito. Quando ofereceram de fazer um culto do lar, na casa deles, nós fomos para lá. Eu preguei a palavra e no final do culto, pediram oração, orei por várias pessoas, normal. E quando eles pediram para que eu ungisse a casa deles. E naquele momento, Deus tocou em meu coração para que eu ungisse eles, estaria ungindo a casa deles. E quando eu fui ungir eles, manifestou um demônio na mulher, na esposa. Caiu por terra, expulsei, foi liberta. Aí todos os cultos manifestavam. O culto lá da igreja, na hora da oração, manifestava. Aí eu comecei e falei, Deus, mostra para mim onde que está a causa, onde que está a legalidade que o demônio, ele sai aqui, mas depois pega ela de novo. Para você entender como é que é, porque é o seguinte, toda legalidade o inimigo entra, e toda aliança e pacto que a pessoa faz, enquanto não for quebrado esse pacto, o inimigo não sai. Quando Deus tocou em meu coração, depois de um tempo, eu comecei a orar e pedir para que Deus mostrasse para mim. Senhor, onde que está a causa? E o Espírito Santo tocou no meu coração. Existe uma ferida. Eu venho e coloco um óleo. Aparentemente esse óleo essa ferida começa a cicatrizar. Mas existe uma veia oculta que está alimentando essa ferida e ela abre de novo. Foi
meu pai. O que significa isso? E Deus falou para mim, vai lá e fala isso para eles. E fui lá na casa deles. Fui lá, entramos, sentamos lá na sala, conversamos. E eu falei, ó, Deus mandou vir aqui falar isso para vocês. Existe uma ferida que está aberta. Só não cicatriza porque tem algo que está alimentando esta ferida. Foi aí que realmente foi revelado o que eles eram. Quando eu disse isso, a esposa olhou para o marido e disse, eu já falei para ele sumir com aquele negócio lá do quarto. Opa! Ó Deus operando. Ele trouxe. Não vou falar qual é a imagem. Ele trouxe uma imagem grande que fazia parte do altar do terreiro deles. Aí você percebe que por que ela não é liberta totalmente? Porque eles não são, porque eles procuraram Jesus, procuraram Deus, porque a vida deles estava sendo arruinada. Isso é o que o diabo oferece para as pessoas. Ele te oferece riqueza, mas lá no fim ele vai te cobrar isso daí. De uma maneira ou de outra. Ele vai cobrar ou com enfermidade, ou com a própria vida, ou tirando tudo de você, porque a própria Bíblia diz assim, o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Jesus vem para que você tenha vida e vida em abundância. Aí quando eles mostraram aquele objeto, e esse objeto que Deus mostrou qual o significado, o que estava, essa trama, que através dessa imagem estava trazendo uma aliança que eles tinham com os demônios, com essas castas. Eles tinham uma aliança, um pacto. Então por que ela não era liberta? Porque todo o pacto, enquanto ele não for quebrado, eles não saem. Significa o quê? Ó, você tem algo comigo, você não vai saindo assim não. Você fez um pacto comigo, você fez uma aliança, então não vai saindo assim não. E eu disse para eles, vocês vão ter que destruir isso. E não joga essa imagem para qualquer lugar aí não, porque quem pegar essa maldição vai acompanhar. A pessoa que pegar vai acompanhar. Vocês vão ter que destruir isso daí. E foi quando eles destruíram. Quando eles destruíram, eu fui orar por eles, manifestou de novo na esposa. E no culto que teve à noite, aí manifestou uma legião. Essa legião estava mostrando o quê? É o que eles estavam em conjunto com esses demônios. E manifestou nela, na esposa, e o demônio me encarou. Eu não vou sair não. Eu não vou sair não. Eu falei, vai sair, em nome de Jesus Cristo. Vai ter que sair. E nisso que eu estava ali expulsando, uma irmã disse, irmão, dá uma olhada lá, puf, pegou no marido também. Eles não queriam sair de maneira alguma. E naquele momento eu pedi, Senhor, manda os seus anjos neste momento, para que isso seja quebrado, que sejam livres e libertos. E foi quando eles foram libertos, e os demônios foram expulsos da vida deles. Aí não manifestou mais, porque foi quebrado aquela maldição. E aí eu vi esses dias agora aí, um vídeo lá, aquele pastor batendo de frente com os macumbeiros, com os feiticeiros. E um feiticeiro falou assim, você vai ver lá no juízo final, que vocês vão dar conta para Deus o que vocês estão falando com o pastor, né?
Então, vou colocar aqui, ó, para que você que está falando isso, faz parte. Olha aqui que Jesus disse lá no fim, lá no juízo final, tá? Jesus disse assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem que é o Cordeiro? Jesus. Para que tenha direito à árvore da vida, que possa entrar na cidade pelas portas. Aí, presta bem atenção. Quem vai ficar de fora? Quem que não vai fazer parte da vida eterna? Quem que vai ser lançado no lago do fogo que arde com enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos? Quem? Presta bem atenção. Ficarão de fora os cães. Esses cães são os falsos profetas. Os feiticeiros. Os feiticeiros. Feiticeiro está incluso. Macumbeiros. Todos aqueles que recebem espíritos, que falam que é espírito de fulano, de Bertano. Não, são demônios. Tá? Feiticeiros. Os idólatras. E qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Você está entendendo como é que funciona? Por que Satanás ele é o pai da mentira? Quando ele se rebelou contra Deus e quando ele foi já julgado na morte de Jesus, na crucificação de Jesus, quando Jesus disse ao Pai: Pai, está consumado. Ali Satanás já foi julgado. O que ele quer agora? Ele quer enganar a humanidade para que muitos vão com ele para o lago, que seja condenado junto com ele. E para ele fazer isso, o que ele faz? Ele engana. Ele dá com uma mão e tira com a outra. O que ele disse para Jesus lá no deserto? Se tu prostrares e me adorares, te darei todo esse reino do mundo. Quantas e quantas pessoas fizeram pacto com ele em troca de riquezas? Então, essa palavra está sendo colocada para que você possa entender que só existe um caminho. Jesus não falou assim, ó, eu deixo vários caminhos, vocês escolhem. Tem várias religiões, escolhe uma e pega. Não. Ele disse, o único caminho que leva a Deus, o único caminho que leva à salvação, o único caminho que leva à vida eterna, se chama Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque aqui em Efésio no capítulo 6, mostra mais uma prova. Quando diz assim, no demais, irmãos meus, no capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra a astuta cilada do diabo. Porque tem alguns macumbeiros que falam que não existe o nome de diabo na Bíblia. Está aqui. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas.
nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus e fica firme. O que é potestades? O que é principados? São legiões demoníacas. São castas de demônios que trabalham em vários pontos. Na droga, na prostituição, no adultério, no assassinato, porque ele veio para matar, ele veio para roubar a tua alegria, ele veio para roubar a tua alma. Então, preste bem atenção para que você não seja enganado. Eu tenho mais testemunhos sobre isso, que eu vou colocar em vídeos, para que você vai ver as experiências que essa autoridade que Deus me deu, eu tenho que colocar em prática. E o meu dever é pregar a palavra de Deus. Se você crê, amém. Se você não crê, porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Deixo essa palavra para que você seja abençoado no nome de Jesus. Amém?